Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre a história da casa brasileira, sobretudo. Para tanto, nós vamos nos basear numa obra do arquiteto Carlos Lemos, chamado exatamente História da Casa Brasileira, a Casa Colonial, Casas Urbanas e Rurais, a Habitação Burguesa. Atualmente pode parecer estranho nós falarmos de casa, não é? E de fato, esse é um conceito, casa remete a lar, esse é um conceito démodé, né? Esse é um conceito que está diretamente ligado à presença do ser humano, da ideia de família. Embora o discurso da família, do resgate das famílias, dos resgates das relações sociais estejam na moda, né? Sobretudo dentro das falas da falsa direita brasileira, na realidade, nós temos uma crise imensa, não só no Brasil, no que diz respeito à ideia de ser humano, no que diz respeito à ideia de casa e no que diz respeito à ideia de família, né? Evidentemente que esse programa não tenta conceituar a casa, né? Nós vamos abordar outras questões. São questões importantes que algumas vezes passam de forma desapercebida, porque existe um hábito que as cidades criaram, não é? E esse hábito, o próprio desenvolvimento da vida citadina, de certa forma, foi inviabilizando o conceito de casa. As pessoas moram nas cidades, mas elas não moram em casas. Elas têm moradias, né? Perdeu-se quase que por completo os espaços, os aspectos culturais contidos numa habitação. E aqui é que entra um dos grandes fatores, não é? Qual é o papel de uma casa? Qual é o papel sociocultural de uma casa? E nós moramos simplesmente nos edifícios, nos condomínios. Entretanto, o aspecto sociocultural, que sempre esteve contido na ideia de uma habitação, desapareceu por completo, né? Ele ainda existe e subsiste com muita dificuldade no interior, né? Onde a vida social, a vida cultural tem uma certa função. Portanto, há muitos temas do nosso cotidiano domiciliar que vinculados à construção e à forma da casa. Quando eu digo a forma, é a forma arquitetônica, né? Onde os materiais, os móveis, o projeto de arquitetura, a própria localização da casa, tudo isso implica não meramente numa técnica, num saber fazer que é próprio daquela comunidade, mas implica, sobretudo e antes de tudo, em qual é o aspecto e o papel cultural contido numa habitação. Ora, a função básica de uma casa é a chamada função abrigo, né? Uma casa, diferentemente, o homem é um animal. Diferentemente dos outros animais, a casa, para o ser humano, é entendida como um invólucro seletivo, corretivo, protetor, né, do clima, do ambiente, das agressões, etc, etc. Agora, isso é um aspecto. A casa intramuros, ela é um palco permanente das atividades condicionadas às culturas dos seus donos, portanto, dos seus usuários. Hoje em dia, pensa-se que cultura
é simplesmente eu pegar um carro e ir num teatro, não é? E eu estou participando da cultura. Não, isso não tem nenhuma relação com a palavra cultura em si. A cultura é aquilo que você cultiva dentro de casa. A cultura, quando ela está fora da moradia, portanto, quando ela está no teatro, nas ruas, em determinados movimentos, né? Se ela for uma apresentação, ela é uma variante cultural e, digamos, a expressão menor da variante cultural. Porque é aquela variante que tem uma relação direta com o comércio. Cultura não é comércio. Cultura é uma forma de viver e de morrer. E a nossa casa está diretamente conectada com tudo isso. Né? Ora, o que nós podemos, de certa forma, entender como uma manifestação cultural? As tradições populares, por exemplo. Né? Todas aquelas tradições onde a comunidade, o povo daquela comunidade, cultuava um determinado santo. Vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Ou as inúmeras manifestações das festas do divino no Brasil, que é uma herança tipicamente portuguesa, ambas. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma comunidade inteira, cuja vida social interna, intramuros, está voltada para aquele objetivo, né? Para a manutenção daquele vínculo, para o estabelecimento e a continuidade daquela relação que pertence ao universo habitacional. Então, quando um indivíduo de uma cultura popular, né, que é quando um indivíduo que faz a festa do divino, que participa da festa do divino, a casa dele está aberta ao divino, o divino entra. O que é isto? Nós temos o comparecimento desta família ao universo habitacional. Ao mesmo tempo, nós temos a festa entrando como um universo dentro da casa daquela pessoa. Ora, então, a ideia de cultura não é uma ação extramuros desvinculada da moradia, portanto, do espaço arquitetônico que é definido como moradia. A casa é o palco permanente das atividades condicionadas à cultura dos seus usuários. E repito, cultura não é você pegar isoladamente um evento que está sendo vendido por alguém. Não estou aqui entrando no mérito se o evento é muito bom, como por exemplo ir assistir à Orquestra Sinfônica Brasileira. Não estou entrando nesse mérito dessa questão. Estou dizendo que isto não pode ser considerado uma manifestação cultural fidedigna, porque ele está desvinculado da casa. É uma expressão de cultura, mas veja, é a expressão menor da cultura, né? Menor no sentido de mais periférica. Por quê? Porque ela está desconectada do sentido de habitação e está desconectada da cultura dos seus usuários. O indivíduo vai assistir uma ópera, por exemplo, porque pode estar na moda, que é bonito, que é chique, qualquer coisa do gênero. Então, é preciso entender primordialmente que a casa é um centro de cultura, toda casa. E ele é o palco permanente das atividades condicionadas às culturas dos seus usuários. Então, isso significa dizer que existe para a casa um papel sociocultural que a modernização nos foi gradativamente tirando de todos nós. E é isto
em parte, em grande medida, que vai gerar o caos familiar e social que nós vivemos. Portanto, não, a destruição e esfacelamento da família não é meramente uma questão de política pública. Existe um ponto aqui muito mais fundamental e muito mais grave no sentido de puxar por uma responsabilidade pessoal para que as pessoas mantenham a sua casa como uma casa. Né? Ora, uma casa desenvolve-se intramuros, portanto, dentro dela, uma série de atuações domésticas, né, que nós costumamos dizer que estão ligadas aos hábitos e às práticas de uma sociedade. Comemorações, festejos, aniversários, casamentos, almoços segundo o calendário, por exemplo, almoço de Páscoa, almoço do Dia das Mães, almoço de Natal. Nós temos uma sequência de atividades, de atuações domésticas que seguem, sem que as pessoas se deem conta disso, um calendário sagrado ou profano. Por exemplo, Carnaval é uma época do ano onde você tem um calendário profano. Ora, então, essas atuações domésticas, que estão ligadas aos hábitos e às práticas de uma sociedade, se desenvolvem ou devem se desenvolver em circunstâncias muito específicas. Né? E a qualidade do desempenho dessas atividades está diretamente conectada com as condições arquitetônicas oferecidas pela construção e, sobretudo, com um empenho familiar. Né? Então é curioso porque não se fala mais desta ideia, que é uma ideia profundamente ligada à tradição. É uma ideia ligada às heranças, aos nossos usos e costumes. Ora, quem ainda pôde ter um avô, uma avó, que dava conselho, né, para os netos, onde havia um respeito quase que absoluto, para não dizer absoluto, a ideia do indivíduo mais velho como um centro de saber. Né? Essas estruturas todas, as famílias eram organizadas, não que não existisse conflito, mas havia uma educação e um protocolo. Isso tudo perdeu-se. O que aconteceu? Evidentemente que a arquitetura, o espaço arquitetônico de uma casa, é em si mesmo uma atividade interdisciplinar. Ele é uma atividade para a família e ele é uma atividade para a família e da família conectada diretamente com a sociedade. Esse é um ponto. Hoje nós moramos em casas em que inexiste o conceito de família, praticamente, e as casas estão diretamente desconectadas dos conceitos sociais. Há algumas ações inovadoras, e é interessante porque elas são tidas como ações realmente inovadoras, né? Vinda por uma linha mais ecológica, mais orgânica, de recuperação da responsabilidade. O indivíduo mora num condomínio, por exemplo, e ele tem um cachorro, e ele vai sair passear com o seu cachorro. O mínimo que ele deveria fazer era levar um saquinho para quando o seu cachorro fizer as suas necessidades na rua, ele recolher aquilo ali e jogar no lixo. Percebe? O que é isto? Isto é a conexão da casa e da cultura com o ambiente em que se vive. Então, hoje em dia, nós temos uma desconexão completa do próprio funcionamento da casa em si, o espaço arquitetônico definido como moradia. Há uma confusão corrente entre os espaços mesmo. O que é um quarto? Né? O que é uma sala?
A pergunta o que é em filosofia é muito importante, é o quid. O que é isto? Este é o verbo enai, em grego, né? É o verbo que define a essência da coisa. Qual é a essência de um quarto? Percebe? Qual é a essência de uma cozinha? Então, ao contrário do que as pessoas possam pensar, a estrutura arquitetônica, né, não é um espaço morto. Ora, então, voltando às atividades domésticas, que estão e sempre estiveram ligadas aos hábitos e às práticas de uma sociedade, né, elas se desenvolvem, portanto, de acordo com a casa. Eu quero dar uma festa, mas a minha casa comporta ou não comporta? Né? Então, toda casa tem um espaço coletivo e um espaço privado. Toda casa é dupla, independentemente do tamanho da casa. Né? Toda casa tem uma área exterior, que é uma área de receber, é exatamente a área de convívio com o social. Pode ser uma casinha de sapê. Aqui não entra em consideração nem o tamanho da casa, nem a fortuna do proprietário. A casa, ela tem sempre um corpo, digamos, dividido, um corpo duplo, que funciona em relação polar, complementar, uma com a outra. Você tem a polarização entre o espaço privado, que são as áreas reservadas, né? São os quartos e algumas salas mais íntimas, e você tem o espaço público, que é sempre a cozinha, que ao mesmo tempo que é uma parte reservada, é também uma parte pública, né? E as áreas de recepção, tá certo? Portanto, as casas sempre tiveram esse duplo papel. Está na própria estrutura corpórea, portanto, na forma arquitetônica das construções, as práticas de uma sociedade. Tem coisas que você faz sozinho e tem coisas que você faz coletivamente, né? Ora, hoje em dia, isso está completamente misturado, para não dizer completamente pervertido, né? E as próprias casas, o conceito dessa bipolarização das casas, do corpo arquitetônico, do funcional da casa, foi demolido e em seu lugar criou-se a ideia de um programa. Vamos fazer um programa na casa do fulano de tal para beber vinho. Vinho não é um programa, né? As pessoas sempre beberam, desde tempos imemoriais. As festas fazem parte de todos os povos e de todas as tradições. Então, um programa, um jargão oficial dos arquitetos ou dos planejadores sociais atualmente, né, é exatamente a expressão mais vulgar de tudo aquilo que não é o espaço exterior de uma casa. Porque os indivíduos que vão fazer festas dentro das suas casas, aquelas festas, em muitas vezes, não têm nenhuma relação com o estabelecimento de elos. Tampouco tem relação com a própria vida cultural da casa. Então há uma relação clara da função, do significado e do símbolo dos cômodos de uma moradia. A gente pode perceber através disso que há questões intrincadíssimas abrangidas pelas chamadas funções da habitação, né? Então, as dependências, de uma forma geral, as áreas de uma casa têm sempre, repito, uma área privada e uma área pública, né? Então você tem, de certa forma, essa duplicidade, ela se agrupa, digamos, em 3 grupos de atividades, né? Que são as atividades ligadas à cultura e ao lazer, né? São as atividades ligadas
ao repouso, né, e à intimidade familiar, e são as atividades ligadas aos serviços em geral, né, como, por exemplo, uma lavanderia, uma horta, né? Então, qualquer casa, ela tem uma base de funcionamento pentagramático. Seja ela uma casa simples, muito humilde, seja ela um palácio. Portanto, há uma ordem cultural aludida no próprio projeto arquitetônico de qualquer casa. Uma casa é um elemento em si interdisciplinar, onde está presente um aspecto antropológico fundamental. Casa é cultura, né? Em Portugal, até pouco tempo, e também no Brasil, chamado Brasil Colônia, não é? Se chamava a morada de fogo ou de fogão, né? Ora, a presença da ideia da casa portuguesa no Brasil é muito curiosa. E graças à difamação que os historiadores brasileiros criaram em relação a Portugal, e historiadores fora do Brasil, os franceses, por exemplo, são grandes difamadores das casas portuguesas, né? Não se fala mais no modelo de casa portuguesa. Então, quando se fala em modelo de casa portuguesa, de arquitetura portuguesa, o modelo não é meramente a fachada arquitetônica da casa, né? A casa portuguesa, de uma maneira geral, ela se manifestou no Brasil através de uma aparência de técnicas, dos materiais de construção, através de determinados modelos estilísticos, né? E que tiveram que, evidentemente, ser adaptada à realidade socioeconômica e ao clima brasileiro. Ora, então as casas brasileiras, nós temos a maior parte das casas brasileiras, elas têm uma exterioridade ou uma arquitetura lusitana, não as casas de hoje, tá? Mas isso não impediu, por exemplo, que ao longo da história do Brasil, durante pelo menos os 300 anos em que o Brasil esteve ligado a Portugal, que o Brasil fez parte de Portugal, que surgissem réplicas de verdadeiras casas lusitanas, principalmente em cidades como São Paulo, Minas, mesmo no interior do Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, né? O que aconteceu aqui? Isso não foi só a presença da nobreza portuguesa no Brasil. Vamos lembrar que uma casa expressa e é uma cultura, né? Portanto, quando nós olhamos para o barroco, até a expressão é equivocada porque ela é produto de uma fraude. O barroco mineiro. Não existe o barroco mineiro, nem barroco baiano, né? Nem barroco brasileiro. Existe o barroco. O barroco do Brasil veio de Portugal, não é? Então não há essa coisa de barroco mineiro. Ora, as casas, o que predominou na fisionomia das construções brasileiras, tanto das casas senhoriais quanto das casas populares, foi a fisionomia portuguesa, da cultura portuguesa. Então a casa portuguesa expressa a cultura portuguesa. Isso foi qualificado de norte a sul, né? Então a chamada arquitetura residencial brasileira é uma arquitetura muito curiosa. Tem um engenheiro francês do século XIX, Vautier. Quando ele passou pelo Recife, ele fez uma crítica absolutamente ridícula, dizendo que quem viu uma casa, no sentido de quantidade, uma casa brasileira, viu todas. O que o Vautier quer dizer com relação a isso? Que Portugal era monocorde, repetitivo, burro e inculto, portanto,
a aparência das construções é sempre a mesma. Não é? Isso, além de não ter um fundo de verdade, parece que o indivíduo desconhece completamente o funcionamento das casas. E, sobretudo, a ideia implícita, né, da função cultural de uma casa. Portanto, quando o Vautier lança essa coisa, quem viu uma casa brasileira viu todas, ele diz que o Brasil não tem expressão arquitetônica, você não tem diversidade. Evidentemente que a fala, entre outras coisas, é uma fala maliciosa, porque a Europa tem diversos tipos de construções, porque houve diversos tipos de culturas que habitaram a Europa. A mesma crítica poderia valer para os Estados Unidos, por exemplo. Você vai nos Estados Unidos e vê só um único modelo. Quer dizer, não é verdade. Qual é a história daquelas localidades? Porque os índios não têm casa, os índios são nômades. Então, evidentemente, que o referencial de habitação que nós temos, aqui num sentido concreto, né, não a habitação nômade, ele veio de Portugal. Agora, além da estrutura arquitetônica, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem, a própria estrutura arquitetônica, ela aponta para a cultura, certo? Ela aponta para um palco permanente de atividades que estão condicionadas à cultura dos seus usuários. Bom, o que predominou, portanto, no Brasil é a fisionomia da cultura portuguesa. Ora, é muito curioso isso. O primeiro ponto de interesse aqui é o seguinte: quem conhece Portugal e vai a Portugal, as mães portuguesas são muito dominadoras, num bom e num mau sentido. A cultura portuguesa é muito matriarcal, né? As mulheres têm um papel muito forte dentro da cultura portuguesa, até hoje. Existe uma outra situação, um outro dado que pouquíssimos brasileiros conhecem. O centro de interesse da casa portuguesa é o fogão. Tá? O fogão é o centro irradiador de calor. É algo tão curioso isso, que existem muitas fazendas da época do século XVI, XVII, que ainda estão preservadas, onde a gente pode ver que, por exemplo, o quarto do casal, portanto, do dono daquela casa senhorial, de uma casa robusta, de um engenho muito chique, o quarto do dono ficava muito próximo da cozinha. Né? Você tem aquele outro tipo de construção onde os quartos dão todos para as salas. Você veja que o quarto é uma atividade privada, né? E a sala, naquela configuração, é uma atividade privada e, ao mesmo tempo, é uma atividade que vai coletivizar, né? Vai ser o agregador cultural daquela privacidade. Hoje em dia, você não tem, é impensável, né, nós termos uma casa, pelo menos arquitetonicamente, em que os quartos se voltam para a sala. Mas quando nós entramos num edifício colonial, é preciso entender a linguagem do edifício, o que ele está falando. Né? Então, o grande centro de interesse, o grande centro irradiador da casa portuguesa é o calor, é a cozinha, é a mesa. Né? Ora, isso diz respeito diretamente à ideia de tradição, não por conta tão somente da comida, porque a mesa, ao redor da mesa, desenvolve-se, educa-se o espírito dos homens e desenvolve-se o espírito das nações. Uma casa não existe sem cozinha, porque a cozinha é o centro nuclear, emanador e formador e mantenedor do espírito humano.
não sem razão. Existe uma conexão direta linguística entre a palavra sabor e saber. A cozinha é um grande elemento modelador. Ao redor da mesa, a família desenvolvia e aprendia praticamente todos os códigos normativos, sapienciais e comportamentais. Você aprendia a respeitar a hierarquia, você aprendia a compartilhar o pão, você aprendia regras básicas de educação. Isso tudo desenvolve-se ao redor deste elemento absolutamente simples que é a mesa cotidiana de todos nós. Né? Então, a mesa hoje existe como um elemento de decoração. E não há nada mais triste do que a gente ver famílias reunidas ao redor da mesa, onde cada um está com o celular na mão e não existe nenhuma atividade cultural, não existe nenhuma relação. Ela ali cumpre simplesmente uma função de um objeto. A mesa, na herança da qual nós somos herdeiros, herança portuguesa, não é um objeto. Ela é o centro nuclear formador do espírito humano. A mesa é o centro sustentador daquela família, da sociedade e da cultura. É ao redor da mesa que o filho vai aprender o que é a sociedade e que o filho vai aprender a relação íntima, estreita e indissolúvel que deve existir entre ele, como herdeiro daquela família, a casa dele e a sociedade. Porque família, pessoa, família, casa, rua, bairro, pátria, país, são entes espirituais que se fundem num supremo ente espiritual. Deus, ou seja lá o que for. Né? Então, a nossa casa, a bem da verdade, perdeu completamente essa ideia de irradiação. Né? As pessoas detestam cozinhar. Hoje a cozinha é gourmet. Não, a cozinha não é gourmet. A cozinha é cultura. A cozinha gourmet foi um modismo que o francês inventou, mas o francês ainda preserva muito da sua tradição familiar. No Brasil, ela virou moda. A cozinha não é moda. A cozinha faz parte, aliás, é o centro da casa. É ali que se educa a pessoa, o espírito, se forma o espírito humano e mantém a relação indissolúvel entre a casa e a sociedade. Toda casa é a mantenedora da cultura. Portanto, você não pode matar as famílias e, ao mesmo tempo, dizer que vai preservar a cultura ou resgatar a cultura. Não há é impossível esta quebra. Bem, ora, em Portugal, existe uma outra diferença. Praticamente nunca existiu uma casa rural como a casa rural brasileira, por exemplo, em que você tem uma belíssima casa, isolada num latifúndio, distante, às vezes, muitas léguas de uma outra casa, de uma outra fazenda, de uma outra cidade, de uma outra vila. Né? Em Portugal, mesmo os grandes, digamos, os latifúndios, quando se fala em latifúndio em Portugal, isso é um sítio no Brasil, né? Porque não tem diferença, não há comparação de tamanho. Portugal cabe dentro do estado do Rio de Janeiro, é menor do que o estado do Rio de Janeiro. O Brasil pega quase todos os países da Europa, entram dentro do Brasil, ainda sobra espaço. Quer dizer, então, mesmo os grandes latifúndios portugueses são minúsculos em comparação com as grandes fazendas brasileiras. Por exemplo, é comum no Brasil, era comum no Brasil até pouco tempo atrás, você ter fazenda de 1.000 hectares. Ora, de 1.000 alqueires, um alqueire mineiro
equivale a 48 mil metros quadrados. Isso é terra para dedéu, não é? Um alqueire já é muita terra, são 48 mil metros de área, né? Isso é uma quinta em Portugal. Tá? Bem, então, em Portugal, os minifúndios ou os latifúndios são decorrentes das partilhas das propriedades. Partilhas essas que vão se perdendo ao longo do tempo. E essas propriedades agrupam-se em volta de aldeias muito pequenas. Essas aldeias, por sua vez, são um centro de atração, é um tipo de força centrípeta, né? Que faz convergir a atenção de todos para a cultura, para a vida daquela aldeia. As igrejas locais, por exemplo, expressavam isso, né? Os pequenos estabelecimentos comerciais, as escolas, tudo em Portugal converge para a aldeia, certo? Nesse aspecto, o Brasil teve um desenvolvimento diferente. Então você teve um predomínio, digamos, das casas senhoriais, elas se tornaram o centro irradiador e, mais, de certa forma, desvinculada, né? De certa forma desvinculada da ideia da aldeia. Então, nós temos uma formação arquitetônica e cultural no Brasil diferente, muito diferente da formação portuguesa. Evidentemente que isso explica muitas características da cultura brasileira, sobretudo da chamada cultura do coronelismo, que não está só no Nordeste, não, hein? Está no Brasil inteiro, por conta desse afastamento, né? Então, você tinha uma grande fazenda, aquela grande fazenda estava isolada das aldeias, embora existisse por determinações, por alvarás, decretos régios, etc., sempre aldeias, povoados, que vão se desenvolvendo ali. Mas o próprio desenvolvimento desse povoamento é diferente, né? Então, na divisão territorial brasileira, essas distâncias muito grandes vão propiciar, de certa forma, um isolamento das famílias, né? De modo que as festas das aldeias, dos lugarejos, sobretudo as festas populares ou as festas religiosas, elas desempenhavam papéis muito importantes. E veja, aqui entra o seguinte: embora essas famílias estivessem isoladas, né, o conceito de que aquela fazenda, aquela família que vivia naquela área isolada, estava conectado com a aldeia, existia, mesmo dentro desse isolamento. Tá? Porque os donos daquelas grandes residências eram, digamos, a fina flor da sociedade, eles moravam na roça. O perímetro urbano vai pertencer, portanto, reside no perímetro urbano, os negociantes, os funcionários públicos, o clero, os celeiros, os oleiros, os ferreiros, os marceneiros, os boticários, etc., né? Então, a vida citadina era uma vida, digamos, comercial, e a vida familiar estava dentro do espaço rural, né, na roça. Ora, isso, de certa forma, esse cenário é muito diferente do cenário português, né? Então, as necessidades, uma coisa é a moradia rural brasileira, né? Você tem até, inclusivamente, uma coisa que foi condenada pela Igreja Católica, mas que é muito comum, as capelas para uso diário da família, porque isso é um hábito pagão, não é? Você tem, dentro uns agregados, os escravos, né? Uma parte para viajantes que pediam pouso dentro das famílias, no âmbito rural, né? Quer dizer, este cenário, por exemplo, é um cenário bem diferente do cenário português. Ele é um cenário muito próprio, mas é preciso entender o seguinte: a aristocracia brasileira, mesmo morando na roça, estava conectada com a vida social. É claro que ela ficava mais isolada, por conta das distâncias, das estradas. O Brasil é um país gigante.
A dificuldade de povoamento do país tem que ser levada em conta, né? A própria natureza brasileira, florestas intransponíveis, né? Um clima, digamos, complexo, né? Uma natureza tão voluptuosa que era praticamente indomável. Então, essas grandes distâncias, a dificuldade e a precariedade dos caminhos, né, de certa forma, transformou a hospitalidade numa obrigação social. Era uma questão de sobrevivência. Tá certo? Então, essa questão de sobrevivência fazia com que tornava as fazendas um tipo de cidade, de mini cidade. Há muitas casas, há muitas fazendas em que você ainda pode visitar, aonde no corpo da casa, de moradia da casa, existe um cômodo chamado alcova. A alcova, ao contrário do que se possa pensar, não é uma coisa ligada a relações amorosas, não. A alcova era um quarto de hóspede pequeno, no corpo de morada da casa, é um tipo de alojamento para gente menos categorizada. O indivíduo repousava nos arredores das dependências de serviço ou mesmo dentro do corpo da casa. Você tinha cercado para a mula e para os cavalos dos passantes que pedissem pouso. Então era normal o indivíduo passar, pedir pouso, e havia o pouso ali. Nem sempre a comida estava garantida, mas a cama, e no caso do Nordeste, a rede, estavam sempre, né? Então veja, havia, portanto, aquelas fazendas, elas entendiam as necessidades da sociedade. Então a moradia rural brasileira não estava de modo nenhum desconectada da vida sociocultural. Muito pelo contrário. As fazendas tinham um calendário próprio, de festejos, etc., né? Sobretudo se elas estivessem muito afastadas, e a relação que existia entre o clero e a nobreza, ou mesmo entre o clero e a população mais pobre, fazia com que o próprio funcionamento rural e citadino mantivesse em absoluta conexão essa relação entre o público e o privado. Então, nas grandes cidades, é que nós vamos ter, digamos, uma proximidade maior com Portugal, né? Embora, portanto, veja, a vida rural brasileira, ao mesmo tempo que ela nos lembra um pouco a estrutura portuguesa, ela é bem diferente, da estrutura portuguesa. Ora, nós temos um declínio relacionado à cultura e à ideia de família, que acontece com a independência, portanto, a partir de 1822. Então, as influências de outros países começam a entrar. Nós temos uma fortíssima influência francesa, sobretudo no que diz respeito à arquitetura. Você fala assim, qual é a importância de estudar a influência da arquitetura francesa? Toda. Porque se você levar em consideração, de hoje em diante, entenda que uma estrutura arquitetônica não é somente um espaço de paredes e de portas e janelas, sofisticadas ou pobres, mas sim que aquilo expressa, a construção expressa a cultura, expressa os usos e os costumes. Isso era algo tão sério que em Portugal, por exemplo, as leis eram feitas respeitando os usos e os costumes. Então a casa, o modelo arquitetônico de uma casa é característico e caracteriza os usos e os costumes de um povo.
Então, toda casa vernácula, digamos assim, é uma expressão cultural daquele povo, é uma expressão cultural daquele local, né? E uma arquitetura, ela percorre gerações. Portanto, uma arquitetura é uma coisa absolutamente funcional. De modo que prender-se ao estilo arquitetônico, a questão ligada ao estilo arquitetônico, isso é uma coisa absolutamente cretina, não é? E é passar ao largo da verdadeira função de uma casa. Por exemplo, quando você fala na oca do índio brasileiro, no iglu do esquimó, na tenda árabe, né, na casa de pedra do camponês de trás dos montes, ou do saloio do Algarve, né, na casa rural brasileira, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de usos e costumes. Então, até aquela casa se consolidar naquele estilo arquitetônico, quantas gerações, quantos milênios se passaram? Percebe? Então, a arquitetura residencial, ela é um campo de investigação e de pesquisa no âmbito da sociedade, da cultura e da antropologia impressionante. Essa é a razão pela qual, por exemplo, os trabalhos sérios de arqueologia, quando os indivíduos descobrem um palácio, eles reabilitam toda a história de uma cultura. Ou descobrem uma casa, né? Porque a arquitetura percorre gerações. A arquitetura é a expressão cultural daquele povo, daquele sítio, portanto, sítio não no sentido como nós entendemos, daquela localidade, né? E de uma época especificamente. Ora, então a partir de 1822, o estilo arquitetônico francês vai entrando. E nós vamos nos despedindo da arquitetura portuguesa. Então o que vai entrando? Vai entrando uma outra cultura que vai transladando-se e vai matando a estrutura familiar. Né? Daí em diante, nós vamos perdendo a relação dos usos e costumes. A relação que existia, gostem os indivíduos ou não, entre os negros, os pretos, né? Entre os pretos, os índios e os portugueses, por exemplo, que era aquela relação própria, bem brasileira, da moradia rural, né? E mesmo dentro das moradias urbanas. Essa relação, por exemplo, nós não temos em Portugal. Não temos mesmo, tá? Então há uma parte da sociedade brasileira e da cultura brasileira que é tributária de Portugal, mas ao mesmo tempo nós temos diferenças muito substantivas em relação a Portugal. Portanto, o discurso arquitetônico, preocupado somente com o estilo arquitetônico, é um discurso boçal. Né? Porque quando você estuda um estilo arquitetônico, na verdade, você não está estudando meramente uma arquitetura, porque a arquitetura não é uma coisa morta. Entenda, a arquitetura, para finalizar, repito mais uma vez, a casa é a expressão cultural da família. A casa é a expressão cultural, a arquitetura da casa, de um ambiente interno e de um ambiente externo. A casa é a expressão cultural da família, daquele povo, daquele sítio. Se você pegar a casa do Rio Grande do Sul, a casa do Mato Grosso, a casa mineira, elas têm diferenças em razão do local. E esse local, a diferença local, não é somente por conta da temperatura.
do ambiente. Não. É, sobretudo, uma questão da cultura. Então, as dependências da casa, sejam elas íntimas, privadas, portanto, ou pública, exercem funções distintas, funcionam diferentemente. Né? Então, embora nós possamos ter, por exemplo, uma construção aparentemente semelhante, barroca, em Pernambuco, e uma construção em Mariana, Ouro Preto, vamos dizer assim, ou mesmo em Vassouras, no Rio de Janeiro, o que nós temos aqui? Nós temos uma funcionalidade diferente. Essas casas funcionam diferentemente. Né? Donde o Vautier vai falar aquela grande bobagem. Quem viu uma casa brasileira viu todas. Não, não viu, não. O Brasil é um país de uma riquíssima expressão cultural. Esse sujeito é um francês ignóbil, como inúmeros ignóbeis franceses que passaram por aqui falando a mesma bobagem. A mesmíssima bobagem. Né? Cada casa, por exemplo, cada fazenda brasileira, essas fazendas antigas que ainda estão preservadas, nós podemos ver pela planta baixa o funcionamento da fazenda. O que você pode ver? É exatamente os usos e costumes. Né? E o que nós podemos ver ali? Nós podemos ver, evidentemente, o tipo de cultura que existia naquela localidade. Né? Quais eram as atividades intramuros condicionadas à cultura dos seus usuários? Quais eram as atividades intramuros condicionadas à cultura dos seus usuários ou dos seus donos, que por sua vez estavam diretamente ligadas aos hábitos e às práticas da sociedade aonde aquela casa estava inserida. Né? Bem, então, para finalizar, quando nós entendemos que há uma crise na sociedade mundial, é interessante porque os chamados projetos urbanísticos brasileiros hoje não levam em menor consideração a ideia de família. O que se chama urbanismo brasileiro hoje, ele é meramente um cômputo geral de como deve funcionar a cidade para ela gerar mais receita para a prefeitura. Tá? Então, desafortunadamente, as cidades foram se desenvolvendo de um modo tão anômalo, é um monstro. Hoje nós vivemos em monstros. Não sem razão, muitas pessoas estão saindo dos grandes centros, né, e tentando recuperar a sua humanidade em locais rurais. Elas não estão buscando só o sossego do campo. Elas estão buscando, sobretudo, a recuperação da ideia de que ela é um ser humano. Né? E de que a casa dela é dela. E de que a casa dela está conectada com a natureza e está conectada com o sítio, com o ambiente à volta dela, com a cultura à volta dela. Muitos indivíduos, classe média, estão voltando para os campos, né? Voltam e começam a fazer trabalhos dentro das localidades em que eles estão morando. Por conta disso. Porque existe um sentimento, um vazio. Né? Nem sempre o indivíduo consegue, evidentemente, intelectualizar ou racionalizar o que falta a ele. Ele fala, não, estou indo embora por conta da violência. Não, não é só a violência. As cidades são, via de regra, sobretudo as grandes cidades, são meios muito artificiais. Né? Você vai ao teatro, você vai ao cinema, você vai aos restaurantes, você vai, mas você não tem nenhuma relação com ele. Percebe? Então o comércio tornou-se algo absolutamente deletério. E, curiosamente,
um elemento de fatalidade para as estruturas familiares. É preciso recuperar a ideia de família. Isso não é um ato de governo, de direita ou de esquerda. Aliás, tudo que os governos não podem fazer é meter o bico dentro da vida familiar. Porque a família é uma instituição privada. Os donos são o marido e a mulher. Ou o indivíduo solteiro. Toda casa tem um dono, e não é o governo que é o dono dela. Toda família tem um dono, e não é o governo que é o dono da família. Então, nós precisamos recuperar o sentido de família. E ao falar em recuperar o sentido de família, nós precisamos de recuperar as nossas casas, o lar. O lar é o centro formador, é o centro nuclear formador do espírito humano. É dentro das nossas casas que se forjam os espíritos dos homens e se esculpe a face da nação. A ideia de nação não é nem mantida, nem originária, nem sustentada por políticas e por políticos. O que sustenta uma nação é a família. Somos cada um de nós, individualmente, entendendo que a nossa casa é cultura, não é também cultura. A nossa casa é cultura. Isso é o papel de uma casa. Ela é cultura, e a cultura é promovida e sustentada e mantida por cada um de nós. E nós somos seres humanos. É preciso recuperar a nossa humanidade. E junto com a nossa humanidade, virá a nossa casa, a nossa cultura, o nosso país, o nosso mundo. Como disse há muitos anos atrás uma mulher, que eu não sei quem, todo mundo fala em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Poucos falam em deixar pessoas melhores para o nosso planeta. É disso que nós precisamos, de sermos seres humanos e voltarmos a educar seres humanos. E voltarmos a entender que a nossa casa é o nosso grande ambiente cultural. Família não é uma expressão burguesa ou religiosa meramente. Família está diretamente ligada ao homem, ontologicamente, porque todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Entre a família, que é o núcleo, e a sociedade, que é a circunferência, nós temos a ideia de uma roda, não é? Onde 3 pontos estão em conexão: o centro, a circunferência e o raio. É preciso voltar a entender esse modelo atômico, celular, que existe e subsiste na ideia de ser humano e na ideia de casa. E muito embora hoje em dia não se fale disso, o modelo é real e é dele que nós sentimos falta. E é para ele que nós precisamos retomar, voltar. Portanto, da nossa família cuidamos nós. O governo cuida de outras coisas. A sua casa, a minha casa, a casa de todos nós é cultura, é tradição. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço.